Cada vez que a igreja ela nos coloca na liturgia, nos tempos litúrgicos, nós precisamos entrar de cheio no tempo e viver o que o tempo está nos mostrando. E assim nós vamos vivendo bem a nossa vida cristã. Nesse tempo do advento, nós precisamos sempre notar que os verbos, eles vão sempre entrar no futuro. Olha, no seu dia, a justiça florirá. Está lá no futuro. Que dia é esse? Tanto no dia que Jesus vier nos buscar, como no dia que nós estivermos no céu. Então, o verbo está no futuro, e a virtude que nos vai acompanhar no tempo do advento é a virtude da esperança. Embora as virtudes teologais estejam uma unida à outra, e lá no céu, tanto a fé como a esperança não vai existir mais, só vai existir somente o amor, que é a caridade. Embora elas estejam unidas nesse tempo, a virtude do tempo do advento é essa, é a esperança. A esperança de quê? De um mundo melhor. Mas não é esse mundo, porque, entre aspas, esse mundo não vai ser bom como nós esperamos. Melhora um pouco, depois piora, vai assim. Mas para nós cristãos, para nós católicos, o mundo verdadeiro pelo qual nós esperamos, a virtude da esperança, é onde Deus habita, que é lá no céu. E Deus, Ele está nos preparando no tempo do advento para que nós possamos ter essa esperança. Um dia lá no céu, tudo vai ser melhor. Aí, a virtude teologal da esperança, ela nos dá uma outra virtude, que é a fortaleza, para que nós possamos ser firmes nesse mundo que nos atrapalha, como nós dizemos na Salve Rainha, esse mundo que é um vale de lágrimas, que é de dor, que muitas vezes gera muito sofrimento para nós, e isso nos leva para baixo, a ficarmos desanimados. Aí vem a virtude da fortaleza, que nos ajuda a nos fortalecermos nesse mundo do jeito que ele está, com a virtude da esperança. Um dia, quando eu estiver lá, tudo isso vai passar. Vocês entenderam como é que nós devemos estar nesse tempo do advento? É assim. E as leituras de hoje, elas vão nos ajudar nisso, que eu vou entrar daqui a pouco. Uma outra coisa que precisamos entender. Essa preparação, ela se dá em dois tempos, dentro desse tempo que nós estamos vivendo. Vocês vão ver, quem acompanha aí pela liturgia, a missa diária, vocês vejam que lá no dia 16, a liturgia ela muda. Até o dia 15 desse mês, vai se estar falando sempre da vinda de Jesus, da esperança na vida eterna. No dia 16 muda, aí já começa lá com o Evangelho de São Mateus, falando da preparação para o nascimento de Jesus. Vocês podem ver lá, no dia 16 está lá a genealogia de Jesus, aí começa a aparecer Nossa Senhora, começa a aparecer João Batista, que foi o precursor. Essa é apenas uma introdução que eu vou ficar sempre falando nesse mês, nesse tempo, para que nós não saiamos daquilo que é o tempo que nós estamos vivendo, senão a gente vai ficar voando e nós não podemos voar. Nós precisamos viver intensamente o tempo que nós estamos vivendo. Aí nós vamos para as leituras. Você vê que na primeira leitura, o livro do profeta Isaías, que é o profeta que vai mais se destacar nesse tempo, você vê que na liturgia vai sempre vir Isaías. Ele está falando de uma haste do tronco de Jessé, que a partir daí vai surgir uma flor, e ele repousará, sobre ele vai repousar o Espírito do Senhor. Olha, ele está falando de Jesus. Os judeus
tinham a esperança. Eles estavam esperando a vinda do Messias, que iria tirar eles daquela situação dolorosa que eles estavam vivendo. Aqui, até no exílio. Aí ele diz assim, olha, que quando esse Messias chegar, ele fala que o lobo e o cordeiro viverão juntos. A criança, ela vai sentar lá na cova, aonde vai estar a cobra, e a cobra não vai fazer nada. Ela vai até colocar a mão dentro da cova da serpente, e a serpente não vai picar. Isso aqui é uma analogia ou uma alusão ao tempo em que nossos pais, Adão e Eva, viveram no paraíso. Lá no paraíso existia uma harmonia muito grande entre Deus e o homem e os animais. Não existia esse negócio do leão comer o ser humano. Não existia essas coisas. Existia uma harmonia. Mas quando o homem ele desobedece a Deus e o pecado entra no mundo, acontece um caos. Antes era um cosmo. Acontece um caos com o pecado. Aí vocês veem, né? A desarmonia foi tão grande que o animal tem medo do homem, foge do homem. Tem os que têm medo do homem e tem aqueles que têm tanta fúria que quer devorar o homem. Perdeu-se a harmonia. Às vezes eu estou aqui na chácara, né? Eu vou andando assim de manhã cedo, quando eu venho para o santuário, eu fico vendo os passarinhos, né? Eu fico pensando que lá os animais viviam bem, o passarinho vivia ali com Adão e Eva, aí veio a desarmonia, né? Aí o passarinho está ali, quando eu chego perto ele voa, ele nunca fica. Tem alguns animais que os homens conseguiram dominar, mas eles dominam como? Vai dando comidinha, é assim que acontece com o cachorro, né? Vai dando comidinha, ele vai ficando ali, então ele se torna amigo do homem porque dá comidinha. O homem conseguiu dominar alguns animais, mas não é aquela harmonia que existia. Então ele está dizendo assim, eles estão fazendo uma analogia. No dia que o Messias vier e nós formos morar no céu, a harmonia vai voltar. Não vai haver mais essa divisão. Só haverá alegria. Lá no Monte Nebo, quando vocês tiverem a oportunidade de ir na peregrinação, fica na Jordânia, o Monte Nebo, ele tem 817 metros de altitude. O Monte Nebo é aquele lugar onde Moisés, ele viu a Terra Santa. Olha, a Terra Santa, a terra onde corre leite e mel. Os judeus ainda não tinham a clareza do que significava essa terra de leite e mel. Jesus é que veio dizer que a terra do leite e mel não era bem a terra santa, é a terra santa, é a de lá, é a do céu, é a nova Jerusalém, é a Jerusalém celeste. Então lá no Monte Nebo tem um memorial, né, de Moisés, onde se mostra o lugar onde Moisés olhou e viu a terra santa. Infelizmente ele não pôde ir porque ele errou, pisou na bola e não pôde entrar na terra santa. Lá se colocou também um memorial de São João Paulo II, porque ele teve lá, então lá tem a imagem de São João Paulo II. Só que no século IV, o século IV é o século onde a igreja ela começa a se tornar a religião oficial. Ou seja, não existia. Foi um momento em que Constantino ele permitiu que a igreja não fosse mais perseguida. Então não havia perseguição. Então nesse tempo se construíam igrejas. Lembra? Eu estou falando tudo isso, mas é para entrar no contexto.
Então lá, as igrejas do século IV, quando elas eram construídas, elas tinham sempre o mosaico embaixo. As igrejas não eram assim, desse jeito assim, sem graça, entre aspas, né? No chão, tinha sempre mosaicos que eles colocavam com referências às Sagradas Escrituras. E lá tem o memorial, tem a igreja, né? A igreja mais ou menos do século IV, claro, é só restos. E ali embaixo tem o mosaico. E no mosaico tem justamente essa passagem. Eles colocaram, né, nos mosaicos o leão vivendo bem com o ser humano, a cobra, o menino brincando com a cobra, para mostrar assim, olha, a partir daqui, Deus nos apontou a terra prometida. Quando eles entravam na igreja que viam aquilo, aí a esperança brotava no coração dos primeiros cristãos, dizendo, não vai existir isso mais. Lá no céu, não vai ter essas brigas, discussões, não vai existir preconceito, não vai existir essa questão daquela pessoa que se acha maior do que a outra. Lá nós seremos todos felizes diante de Deus. E isso animava o coração deles. Só entrar na igreja isso já animava. Por isso que é importante que as igrejas, né, elas tenham as imagens, as pinturas, porque quando você entra na igreja, só em olhar sua alma já se eleva. Porque a igreja, com as pinturas, com as imagens, ela vai evangelizando, ela vai nos mostrando aquilo que nos espera. Quando a gente entra numa igreja antiga, a gente vê lá, né? A gente olha lá, né? Jesus subindo ao céu, a gente diz assim, um dia eu irei para o céu, tá vendo? Esse era o sentido que se dava. Então, quando eles entravam, que viam o lobo com o cordeiro, tudo bem, eles diziam assim, é isso que nos espera lá no futuro. Isso dava esperança para lutar contra os problemas nossos do dia a dia. Qual é a situação que você vive hoje? Que muitas vezes você diz assim, eu não aguento mais. No tempo do advento diz assim, aguenta. Vai suportando como Jesus suportou com a cruz que ele carregava. Um dia você irá para o céu e lá não terá isso. Isso tudo vai acabar. Um céu novo e uma terra nova. Não é esse céu, não é essa terra aqui mudada, não. É o céu onde Deus habita. Isso nos espera. Isso nos dá força para caminhar. Aí Jesus entra no Evangelho dizendo assim, eu te louvo, Pai, porque o Senhor revelou isso, não é para os sábios e os inteligentes, porque os sábios e inteligentes desse mundo, eles não acreditam em vida eterna, eles não acreditam no céu, eles não acreditam que depois da morte existe um lugar muito melhor do que esse. Eles não acreditam, os sábios e inteligentes desse mundo, eles são tão sábios que eles se tornam burros, porque eles só acreditam nessa vida. Aí ele diz, aproveita enquanto dá. Mas os humildes, os simples, eles acreditam no que Jesus diz, no que a Sagrada Escritura nos ensina. Um dia tudo isso vai passar. Por exemplo, quando eu passo por momentos de sofrimento, o que me faz reanimar é a esperança na vida eterna. Um dia eu irei para lá.
Falta pouco, Padre José Augusto. Vai aguentando. A vida é assim mesmo. Essa vida não é fácil. Traição daqui e acolá. Coloca-se você de lado e isso e aquilo. E fala mal de você e fala bem. É assim, a vida é assim. A sua vida é assim. Aí você tem os amigos, no momento que está tudo bem, seus amigos estão com você. Na hora que tudo está mal, eles se afastam. Aí dá vontade de desanimar. Aí no casamento você está lá, meu Deus, foi com esse homem que eu casei, eu não aguento mais. Ou essa mulher que eu casei, eu não aguento. Não, é isso mesmo, vai segurando. Um dia, se você for fiel, se você não abandonar e você for fiel, aqui no sentido, não arrume outro, seja fiel até a morte, como você prometeu. Você lá no céu, você vai ganhar uma grande recompensa. Para os sábios desse mundo, diz assim, que nada, não vai ter recompensa nenhuma, não. Me mostre o céu, me mostre Deus. Isso vai nos dando força e vai nos dando esperança. Aí na missa, a gente vem, participa, recebe a Eucaristia. Jesus que nós recebemos, que está dentro de nós, Ele vai nos dando força para irmos superando esse vale de lágrimas que é esse mundo. Porque esse mundo realmente é um vale de lágrimas. O céu é um vale de alegria. A vida eu não posso tirar. Então o que é que eu faço? Senhor, dai-me força. E no dia que o Senhor me chamar, não permita que eu esteja longe de Ti, vivendo uma vida de pecado, para eu não poder desfrutar da vida eterna contigo. É assim que nós vamos sobrevivendo nesse mundo. É por isso que é simples, né? Aí pergunta, mas como é que está a sua vida? Está boa. Aí você diz assim, mas está boa mesmo? É assim que Deus quer, né? Não é que a pessoa está dizendo que ela tem que viver assim, ela está dizendo assim, eu vou suportando. Mas no fundo ela está dizendo, um dia tudo isso vai passar. Que Deus me dê força, né? Deus está me dando força. Deus está dando força mesmo nessa dificuldade que a pessoa tem. Eu tenho rezado, já rezei meu terço, eu já fui na missa. O simples é assim, né? E Deus está me dando força. Mas você não desanima, não? Às vezes vem um desânimo, né? Mas quando eu olho para Jesus e para Nossa Senhora, eles me dão força, aí eu continuo. É assim. Os sábios inteligentes, eles já se entregam logo. Não tem esperança nenhuma, não existe vida eterna. Toda vez no tempo do advento, agora eu vou encerrar, eu começo a olhar aquelas montanhas que tem aqui, né? Da Serra da Mantiqueira. É Mantiqueira porque os índios, eles olhavam a serra e via aquelas águas escorrendo, né? Eles chamavam de Mantiqueira porque dizia a mãe que chora. Então eu olho a Serra da Mantiqueira aqui atrás e eu vou vendo e digo assim, nossa, para chegar lá não é fácil. Tem rios, tem cobras, tem animais, tem que subir, tem que descer, mas atrás daquela serra existe um lugar melhor. Não é Minas Gerais não, viu? Mas é as Minas Gerais lá de cima. Então, a minha vida ela vai sendo pautada assim. Eu não posso desanimar. Se eu desanimar, eu não chego. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou lutando diariamente. A preguiça vem, eu digo, não, você não vai me dominar. O desânimo vem, eu digo, não, lá é melhor. E eu vou caminhando,
até o dia que o Senhor me chamar. E aí eu vou lutando contra o pecado, contra as tentações. Aí tem vezes que eu acordo atravessado, tem vezes que eu acordo desanimado, respiro fundo, olho a serra e digo, lá tem um lugar melhor. Estão vendo como é que a gente deve viver o tempo do advento? É desse jeito. A qualquer momento ele poderá chegar. Não foi isso que aconteceu na semana passada? Ele chegou e levou a Célia. Ele chegou e levou o Padre Eliano. É assim. Ele pode chegar e levar, individualmente, ou ele vai chegar um momento que ele vai levar todos aqueles. Olha, se eu for digno de chegar no céu, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou desmaiar de tanta alegria. Depois eu vou retomar as forças. Porque olhando para esse mundo, tem que existir um lugar melhor. Não é possível. Que Deus nos dê a graça e que a mãe da esperança, ou seja, Nossa Senhora que nos deu a esperança que é Jesus, ela interceda por nós e nos dê força para caminhar. Porque lá vai ser melhor. Está vendo? Vai ser. Futuro. Aqui eu já me contentei. Vou aguentando, suportando, com a esperança de que lá vai ser melhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.